Começo o assunto falando sobre o FDRINF. O FDRINF, como já dito, é uma obrigação tributária acessória para nós e obrigatórios para nós da administração pública. Ele é um módulo do SPED, da Receita Federal, de escrituração digital, e veio para substituir a GFIP e também a DIRF. A DIRF, que nós iremos efetuar em 2025, em tese será a última, por conta dessa prestação de contas mensal que estamos efetuando. O que é prestado de informação tributária nesse portal, o FDRINF? O INSS, que nós fazemos de retenções de despesas da prefeitura, de prestadores de serviço, e também o imposto de renda retido na fonte. Não aquele da folha de pagamento dos funcionários, mas sim aqueles das despesas que nós, Contabilidade e Secretaria de Finanças, processamos lá dentro do parâmetro da Lei 4.320. Aqui, um pequeno resumo, de toda essa nova prestação de contas, que nós devemos estar situados das suas características de essenciabilidade. Antes era a GFIP já está falecida, não utilizamos mais, e a DIRF, que a partir de 2025 também não existirá mais. Daí, com toda essa modificação, surgiu também a questão da DCTF Web, que faz a consolidação das informações do RH com as informações da Secretaria de Finanças e Contabilidade com relação às retenções de INSS e Imposto de Renda. A obrigatoriedade de envio para órgãos públicos é quando nós temos lá, destacado na nota fiscal, na características da natureza da despesa, serviços de limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança. Também devemos fazer com relação ao adquirente rural, as chamadas públicas. Muitos municípios não fazem e tem que ser feito. Uma outra questão é a respeito da retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Municípios devem fazer essa retenção apenas se tiverem convênio com a Receita Federal. Eu digo um exemplo prático, de quem está no órgão público. No meu município sempre era feito e depois a gente descobriu que a gente não tinha convênio com a Receita Federal. Estávamos fazendo à toa. Aquela questão de órgão público sempre foi feita assim, então vamos continuar fazendo. Tem que prestar bastante atenção com relação a isso. E há a dispensa de apresentação do FDRINF quando não há movimentação. Com a figura do EFDRINF, veio também a questão da DCTF Web, que faz a consolidação ali das declarações de quanto devemos pagar dos tributos com as informações do RH e contabilidade. A DCTF, ao você fazer a transmissão, gera-se o DARF, a guia de recolhimento desses tributos, e com isso ficou extinta a famosa GPS, hoje não utilizamos mais GPS na administração pública, e também por conta da extinção da GFIP, hoje temos aí o FGTS digital que foi implementado neste ano. Hoje nós estamos modernos, fazemos o pagamento de FGTS por meio de PIX. Aqui, apenas ressaltando a questão do imposto de renda, com a substituição da GFIP, as questões da DIRF, e antes, os municípios não faziam a retenção do imposto de renda, pelo menos os municípios da minha região ali, não fazia retenção de imposto de renda e não repassava a Receita Federal. E com essa substituição, ficou determinado que o imposto de renda de todas as despesas da prefeitura, dos prestadores de serviço, devem ser efetuadas. E esse recurso fica para o município, assim como o da folha de pagamento. Então, alguns municípios, antes dessa determinação, que começou esse ano, salvo engano, eles faziam a retenção e recolhiam isso para a União. E daí, nesse sentido, cabe uma ação judicial pedindo, revertendo esses valores aos municípios. Outros municípios que não faziam retenção, nem adianta entrar com essa ação, que vocês não vão ganhar.
Aqui é um resumo, né, de como que acontece essa prestação de contas do EFD-REINF. É lá no portal ECAC. Todo município, né, tem lá o token do CNPJ do município, entra lá naquele portal e faz a transmissão desses envios. Primeira informação, para quem não tem parametrizado isso ainda no sistema de gestão municipal, deve ser colocado lá as informações do contribuinte, no caso do município. Depois, deve ser informado qualquer processo administrativo ou judicial que influencia a escrituração das notas fiscais e no cumprimento das principais obrigações tributárias e acessórias. E depois nós vamos lá enviar um por um os eventos periódicos, os serviços tomados, os recursos repassados para a associação desportiva e também a questão da aquisição da produção rural. Após toda essa prestação de contas, devemos transmitir e efetuar o fechamento desse evento periódico. Com isso, automaticamente já vai lá para a DCTF Web para você gerar o DARF, fazer a conferência e lançar para fazer o pagamento. Aqui é a questão da DCTF, que eu acabei de falar para vocês, sobre a consolidação das informações, né, para a geração do DARF. Lá vai estar também deduzido já os valores do RH, de salário família, salário maternidade, e cabe à contabilidade fazer essa conferência final das informações repassadas pelo RH também. As sugestões práticas que eu dou a respeito dessa prestação de contas é que o município tenha um sistema de gestão de qualidade nos âmbitos das retenções, que faça a integração do sistema municipal com o da Receita Federal. Porque imagine um município, o meu município já é pequeno, 47 mil habitantes, nós temos ali um montante de despesas, de empenhos gigantesco, imagine ficar fazendo isso manualmente. Uma outra questão que deve ser implementada no município é a implementação de processos de trabalho, com análise minuciosa das notas fiscais e prestador de serviço. Toda nota fiscal que chega no meu município é repassada à auditoria tributária e eles vão fazer a verificação de quais impostos devem ser retidos nessa nota fiscal. Imposto de renda, ISS e INSS. E só depois é repassada para o Departamento de Contabilidade processar a liquidação de despesa e efetuar as retenções. E, com isso, nós precisamos capacitar os profissionais da auditoria tributária e os profissionais que trabalham ali na Secretaria de Finanças na parte contábil. Esse é um assunto que eu gosto muito particularmente, que é a parte do planejamento, da arrecadação do município, da cota parte do FPM e do ICMS. Isso porque eu vejo a tão importância dessas receitas para nós, gestores públicos, porque é a partir dela que nós verificamos se pode haver o aumento ou não do custeio, se pode ocorrer uma implementação de uma obra nova. E o acompanhamento dessas receitas, desde a fixação lá da previsão dela na LOA, até o acompanhamento da execução orçamentária, é muito importante. O FPM é uma previsão constitucional, é a quarta parte de uma previsão constitucional, que estabelece que 22,5% da arrecadação líquida de IR e IPI deve ser destinada aos municípios. Esse recurso acredita nas contas do município, né, para quem está entrando aí, ingressando na administração pública no próximo ano, todo dia 10, 20 e 30. Esse recurso ele é dividido a partir de alguns critérios. 10% de todo esse recurso, 22,50% da arrecadação da União, fica para capitais, 86,4% pertence aos municípios do interior e 3,6% constitui o fundo de reserva. E como que é estabelecidos os critérios de distribuição desse recurso para os municípios? Nós aí temos a figura do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ele faz o cálculo dos coeficientes da cota-parte de cada município de modo anual, com base na renda per capita e também nas populações estimadas de cada cidade.
Essas informações são repassadas ao TCU através do IBGE. Então, a gente tem que ficar muito atento, nós, gestores, de quanto que a população está sendo divulgada pelo IBGE por conta dessa receita. No meu município, por exemplo, falam que tem 47 mil habitantes. Só que, pelas nossas perspectivas de posto de saúde, atendimento, nós já temos mais de 50. E, se a gente atingir 50, aumenta o nosso FPM. Então, a gente verifica que não é vantajoso isso para a União. Então, fiquem muito atentos com relação a esta receita. O IBGE ele faz a publicação dessas estimativas até o dia 31/8, com relação à população de cada município. Os interessados têm o prazo de 20 dias a partir dessa publicação para apresentar uma contestação. Depois de julgada essa contestação, é encaminhada a relação final para o TCU, que terá até o final do exercício para fazer a divulgação dos coeficientes individuais de cada município. E, a partir dessa divulgação do TCU, nós temos aí outra oportunidade de efetuar uma contestação. Uma coisa muito importante do FPM é esse site aqui. A gente pode fazer o acompanhamento de tudo a respeito do FPM. Liberações decendiais, previsões semestrais, anuais, inclusive a de 2025 já está disponível, município por município, certo? Então, quem quiser já dar uma olhadinha se a previsão da LOA está correta ou não, acesse esse site que provavelmente vocês já vão ter lá um norte de como será o próximo exercício. Já adianto que para o próximo exercício está lá com uma previsão de crescimento de apenas 6% desse recurso, ao contrário desse ano, que de 2023 a 2024 está constando 17%. Então, verificamos aí já um ano de muitas incertezas e difíceis para 2025 para nós, gestores. Aqui eu trouxe para vocês o modelo, né, da decisão normativa do TCU a respeito da fixação dos coeficientes de cada município. Aqui falam, né, esse é o de 2024, ficam aprovados para exercício de 2024 os valores previstos, coeficientes do FPM. A de 2025 deve sair nesse mês de novembro. Aqui nós temos a questão da participação dos municípios do interior com relação à receita do FPM. A grande parte desse recurso fica para o estado de São Paulo, por critérios de população. 14,26% desse recurso da cota parte do FPM fica para o estado de São Paulo, para os municípios do interior. Todos os municípios do mesmo coeficiente do estado de São Paulo recebem o mesmo valor. Então, por exemplo, o meu município, Santa Cruz do Rio Pardo, ele está enquadrado ali no coeficiente 2, de municípios de 44 mil a 50 mil habitantes. Outros municípios que também estão enquadrados nesse coeficiente 2 recebem a mesma quantia deste recurso. Perfeito? Então, por isso que é a questão da população ficar muito atento com relação ao divulgado pelo IBGE. Aqui nós temos a questão de quanto, né, municípios o estado de São Paulo tem, 644 municípios do interior, que não conta a capital. Habitantes aí do estado de São Paulo, nós temos divulgado para 2024 32 milhões. E a soma de todos os coeficientes dos municípios do estado de São Paulo dá 916. Nós somos aí o estado em proporção de recebimento de cota parte do FPM, o maior. Trouxe aqui um exemplo prático dos municípios, de como aparece nesse relatório do FPM. Nós temos aí, por exemplo, o município de Adamantina, que como coeficiente do FPM para 2023 estava em 1,6, com uma população estimada pelo IBGE de 34 mil habitantes, e com isso, para 2024, ele permaneceu nesse coeficiente 1,6, e ele possui aí uma participação relativa desses 14% que o estado de São Paulo recebe, de 0,17%.
Esses percentuais também é muito importante ser considerados quando nós estamos fazendo a LOA. Aqui, ó, eu trouxe para vocês as previsões anuais do FPM. Nós temos ali que o FPM de 2023 foi de 152 bilhões, o de 2024 previsto na LOA da União. Sempre quando vocês forem efetivar a previsão da receita do orçamento seguinte, além de toda a metodologia que a gente utiliza, de série histórica, aplicação da infração, análise econômica, olhem como está previsto na LOA da União, a previsão do FPM. Lá vai estar escrito na receita e na despesa, cota a parte do FPM. Então, lá na LOA de 2024, no projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso, 179 bilhões. Na LOA, já promulgada, 181 bilhões. E, no decorrer de todo o ano, o STN, né, ele faz o acompanhamento igual nós fazemos da arrecadação, né, para ver a consolidação do que nós projetamos. Ele faz decretos de alteração. Então, verificamos, ó, na LOA estava previsto 181 milhões. No último decreto expedido pelo STN, nós temos aí a previsão de arrecadação de FPM de 179 bilhões. Isso é muito importante para que a gente não faça orçamento superestimado, que leva o déficit, porque você vai ter dotação disponível e não vai ter recurso na conta, e também por conta de orçamentos subestimados, que gera a ausência de dotação e recurso em conta, e você tem que ficar fazendo a abertura de créditos adicionais, que o Tribunal de Contas tem apontado sucessivamente nas contas municipais. Aqui, ó, nós temos a previsão, nesse site também há a previsão já de quanto que o município tem para receber e quanto que vai ser a variação de crescimento de um ano para o outro. Eu trouxe o exemplo de São José do Rio Preto, que é o município que nós estamos, né? Aí ele vai ter um crescimento de 17,1% com relação ao recebido de 2023 com o de 2024, com um FPM total previsto de 118 bilhões. Nossa, isso aqui é muito para mim. O meu município é menor. Quantos habitantes tem aqui, será? É muito. Aqui, ó, nós temos também, mensalmente, é divulgado pelo STN, as previsões do mês, de quanto que nós receberemos em cada decêndio, e também a previsão trimestral. Então, se você está fazendo aí já uma projeção para quanto que vai terminar o ano, nós já temos aí a previsão de dezembro, quanto que nós estimamos. Então, ali, ó, a estimativa trimestral, de um mês para o outro, dá 14%, dá também para você fazer uma comparação com o recebido do mês, do mesmo período do ano anterior. E isso é muito importante, não deixem de acompanhar todas essas questões. E, por último, e não menos importante, não basta a gente acompanhar, né, toda a questão financeira das nossas receitas, a gente tem que acompanhar como que está a arrecadação também da União e do Estado. E, para isso, nós temos o site da Receita Federal, que faz a divulgação mensal de como está a arrecadação da União. E por que a gente tem que olhar isso? Porque a arrecadação da União e do Estado afeta diretamente a nossa arrecadação. Se eles não estão arrecadando IR e IPI a contento, com base na previsão deles, esse recurso também não vai ser repassado para o município. Então, aqui, ó, nós temos que, este ano, diferentemente de 2023, quem estava nas finanças em 2023 sofreu bastante, porque era só baixo crescimento, ausência de recurso. Esse ano está diferente, e nós já temos aí um crescimento de 9% na arrecadação da União, já considerando os efeitos da inflação. Faça um acompanhamento também neste site da arrecadação da União. Essa aqui, já entro na parte da cota parte do ICMS. O ICMS no meu município é a maior receita, para alguns é o FPM, para outros o ICMS. O ICMS também é uma cota parte de previsão constitucional,
e que fala que 25% de tudo que o Estado de São Paulo arrecada de ICMS deve ser dividido com os municípios. E como que é utilizado para estabelecer os critérios de quanto cada município vai arrecadar desse recurso? 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado. E 35% é a legislação estadual que define como que será estabelecido o IPM, Índice de Participação dos Municípios no ICMS. O valor adicionado, em palavras simples, é toda a movimentação comercial que a sociedade tem, de venda e de compra. Bem simples assim. Depois vocês olham lá o critério da lei. Mas é isso, movimentação comercial. Então, quanto maior a movimentação comercial da sociedade, maior será o retorno de ICMS para o seu município. Esse valor adicionado, ele é apurado, a gente consegue fazer o acompanhamento por meio do DIPAM. Os auditores tributários do município, eles têm acesso a esse sistema, e é muito importante eles fazerem um acompanhamento das informações prestadas pelas empresas do município. Porque, às vezes, a empresa está colocando lá algum código de FOP na nota fiscal, e isso está atrapalhando o cômputo do valor adicionado do município, e isso pode acarretar perdas de receita para o município. Então, tem bastante curso também, bastante áreas assim para essa capacitação dos auditores tributários para fazer esse acompanhamento. Aqui eu trouxe como que funciona os critérios para a composição do IPM no nosso estado, né? Então, nós temos lá o valor adicionado, que é a relação percentual do valor adicionado ocorrido no município e o valor total do estado. A população também é critério para a composição do IPM. Então, nós temos também aí a questão do IBGE, compõe 13% do nosso índice. A questão da receita tributária própria do município, ISS e IPTU, a capacidade do município em gerar receita própria, também é critério para o ICMS, para calcular o IPM. Área cultivada. Quanto maior a área cultivada agrícola, a produção agrícola do seu município, maior será o seu retorno de ICMS. O meu município, ele tem também uma questão de maior receita no ICMS, porque nós estamos ali entre as 10 maiores áreas cultivadas do estado de São Paulo. Então, tudo isso acarreta uma receita maior para o município. Área inundada, quem tem município com área inundária, área de protegida, também tem um retorno de ICMS maior. Trouxe aqui, na prática, como que funciona. Vamos de novo ao primeiro município, Adamantina. Nós temos ali no município de Adamantina o valor adicionado, movimentação comercial de 2023 e de 2022. Esse ano ainda não saiu o índice de participação municipal definitivo, mas já tem o provisório, e alguns municípios já tiveram queda. O meu município teve queda também. A população estimada, divulgada pelo IBGE, a receita tributária do município, área cultivada, área inundada, índice de área protegida, vegetação nativa. Também entra no cômputo a questão de resíduos sólidos, e a novidade para 2025, e que já gerou uma queda no IPM de vários municípios, é a respeito da cota parte da educação, o ICMS educacional. Então, ali no final nós temos o IPM. Aqui, a variação do IPM de um ano para o outro. Em 2023, o município de São Paulo, por exemplo, tinha um IPM, uma participação na receita do ICMS do Estado de 17,19%, e em 2022 era 18%. Então, nós tivemos uma variação negativa, e se não houver um crescimento a contento para que ocorra a compensação dessa queda do IPM, esse município vai receber menos ICMS no próximo exercício.
Então, é uma questão que nós devemos ficar muito, muito atentos. No meu município, por exemplo, nós tivemos essa queda e o acompanhamento mensal a cada repasse dessa receita vai ser primordial para os gastos do próximo exercício e nortear o gestor que está assumindo a prefeitura. A questão do acompanhamento semestral, mensal dessa receita, nós temos aí, a partir do primeiro dia de cada mês, a divulgação da previsão de quanto que cada município vai receber. Todo o repasse de ICMS é efetuado numa terça-feira. Se cai em dia não útil, vai para quarta-feira. Perfeito? Façam esse acompanhamento e, com base nisso, vocês já conseguem também fazer uma previsão se está ocorrendo o crescimento ou não dessa receita no seu município. Também devemos acompanhar a arrecadação do Estado, porque essa receita ela é um tributo estadual e vem uma cota à parte para nós, então devemos fazer este acompanhamento. E para isso nós temos também o site da Cefaz, do nosso estado, muito bons relatórios deles. O site eu vou passar o link para vocês depois. Nele consta, né, que a arrecadação do estado de São Paulo está crescendo ou não. Nesse ano está crescendo, 11,7% já cresceu. Ano passado era horrível, cada vez que você olhava era 2%. E também consta, em último lugar, as perspectivas dos técnicos do Estado a respeito da situação econômica do Estado e da União. No último relatório divulgado, fala, né, que no cenário macroeconômico a taxa de juros se mantém alta, com intenção de conter pressões de um custo num ambiente que indicadores de emprego e de renda continuam positivos. Então, aí nós temos um fechamento de ano com indicadores bons econômicos e aguardamos para ver o que vai acontecer em 2025, que, novamente, é um ano de incertezas. E, por isso, da questão de um acompanhamento primordial na arrecadação dos municípios, para análise das despesas. Essa era a minha apresentação. Eu espero que eu tenha contribuído com relação ao acompanhamento da execução orçamentária dos municípios e estou à disposição para qualquer dúvida. Deixe o meu contato. Muito obrigada por tudo.